Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Eu sou a professora Cindy, tem sido um imenso prazer tê-lo aqui. Agradecemos pela confiança no módulo de hoje falando sobre RH. Recursos humanos, o que esperar, qual a formação específica, quais são as médias salariais e como se encontra o mercado brasileiro atual. Para isso, é interessante que nós partamos do início, entendendo o que é o RH, qual é a principal função do RH hoje no país. Então, como que é o RH atualmente? Atualmente, o chamado RH do presente, ele é um setor completamente estratégico. Então, ele integra-se a todas as áreas daquela empresa. Então, este novo modelo de administração, ele permite com que o profissional lá do RH atue com muito mais autonomia dentro daquela empresa, mais correlacionando as áreas. Ele também vai participar das decisões da empresa e vai criar soluções para melhorar o relacionamento dos colaboradores com a própria organização. Então, atualmente, o próprio departamento de recursos humanos, ele é feito para os colaboradores, ou seja, como um setor que vai integralizar, satisfazer também, aumentar os níveis de produtividade e continuidade de todos esses profissionais dentro do ambiente organizacional. Então, você vai atender demandas de pessoal, você vai atender, vai fazer a mediação de conflitos e tornar esse ambiente propício para desenvolver o trabalho chamado de trabalho eficiente. Então, a partir disso, quais seriam os indicadores de RH? Você tem o primeiro turnover, que é esse movimento de rotatividade de funcionários dentro de uma empresa. Então, o turnover ele é muito importante porque ele é um indicador que indica a saúde do sistema organizacional. Então, eu penso o seguinte, uma empresa bem estruturada, com uma boa gestão de pessoas, ela tende a reter os seus colaboradores por muito mais tempo do que empresas cujos colaboradores não ficam. Além disso, temos o absenteísmo, que é um dos indicadores mais importantes de todos os recursos humanos, pois ele se refere-se a todos os atrasos, faltas frequentes, enfim, dos colaboradores, e todos esses eventos, eles geralmente estão relacionados à falta de motivação desse colaborador, problemas pessoais que não consegue se distinguir de casa e empresa, que deve ser solucionado, se possível, e ele vai interferir ali na atividade, por isso que falamos de solução. Então, entenda, deve-se monitorar constantemente o absenteísmo. Então, como você pode fazer? Acompanhe esse funcionário por algum tempo para que você possa encontrar ali a melhor solução para aquele problema. Além disso, existem os índices de retenção de talentos. Com esse indicador, é possível que você acompanhe com eficiência e possa fazer o gerenciamento dos talentos daquela empresa, que vai ser composto pelos profissionais chamados como compatíveis para futuras vagas que venham a ser oferecidas por aquela empresa. Então, você pode também acompanhar as performances desses colaboradores por meio de análises de desempenho e resultados que também são obtidos. Então, esse índice de retenção de talentos, ele pode ser calculado para cada setor, ou seja, você vai agir nos departamentos mais problemáticos e diagnosticar também quais são as razões que levam esses talentos a abandonarem essas empresas. Além disso, o tempo médio de empresa que está correlacionado, ou seja, qual o tempo que aquele colaborador tende a ficar naquela empresa. A base disso vai ser o número total de funcionários atualmente presentes. Esse indicador está com certeza relacionado à rotatividade daquela organização empresarial. Então, entenda, quanto mais dados forem incluídos nessa análise, então você tem idade, escolaridade, a progressão na empresa, ou gratificações, ou outros fatores mesmo, melhores vão ser os resultados e a possibilidade, então, de você encontrar caminhos para os aumentos desse tempo dentro da empresa. Além disso, temos a produtividade, ou seja, você considera elementos básicos como tempo, qualidade e custo, ou seja, a partir deles você calcula como está a produtividade daquela empresa. No entanto, existem outros fatores que podem ser incluídos nessa análise para se obter um resultado muito mais complexo e completo, né? Você tem o atendimento de prazos, você tem a incidência de falhas, por exemplo, a satisfação de todos os clientes tidos como clientes internos e outros fatores. E aí você resgata a avaliação de aprendizagem. Essa avaliação, ela também é um dos indicadores de eficiência dos processos de treinamento da empresa. Olha a diferença.
Então, você vai avaliar os colaboradores antes e depois de todos os treinamentos realizados. Como você pode fazer isso? Aplique testes práticos, né? Avaliações, testes teóricos, por exemplo, que venham a demonstrar qual é o grau de conhecimento daquele colaborador e se ele de fato se aumentou. Esse indicador ele é fundamental para que haja o planejamento estratégico do quê? Dos planejamentos, né, e avaliações futuras. Além disso, retorno de investimento. Né? Então, você está fazendo ali treinamentos para medir o retorno dos investimentos em treinamento que foi feito. Ou seja, é super importante que você estabeleça as metas claras antes de fazer o planejamento e administrar esses próprios treinamentos. Então, você tem o ROI, que é o indicador que vai dizer se esse treinamento foi eficiente, se surtiu o efeito esperado, todas essas questões. Então, para isso, é super importante que você estabeleça parâmetros de comparação. Então, a eficiência da administração e a eficiência do monitoramento dos subsistemas de recursos humanos, todos os processos que eles agregam, com certeza vai ser o principal fator de sucesso dentro de uma organização que deve ser analisado. Então, pense, quando essas equipes estão bem formadas, estão bem administradas, esses colaboradores tendem a estar mais satisfeitos com os benefícios e também com o ambiente de trabalho, que isso vai levar ao desenvolvimento constante. Então, em função disso, a empresa vai colher ali bons frutos, você vai ter engajamento das marcas, você vai ter alta produtividade dentro desses casos, você atrai grandes talentos e, obviamente, excelentes oportunidades de novos negócios de empresa para empresa. E aí, então, vem o RH estratégico, olha a diferença. O RH atualmente ele não é mais o setor de burocracias, o setor de complexidade. O papel estratégico do RH ele é importante para a gestão do capital humano da empresa. Então, a sua principal característica vai ser responsável pelo alinhamento de todas as políticas de administração de pessoal, considerando todos os objetivos próprios daquela organização. Então, para que seja possível conquistar bons resultados, para se destacar no mercado de trabalho, é super importante que o alinhamento comece com recrutamento, uma seleção focada em contratar, né, o perfil mais aderente. Aderente é o quê? A própria cultura organizacional. Então, desenvolva, retenha os melhores talentos daquela empresa, cultive diariamente um clima organizacional harmonioso, leve, que venha contribuir ali para que todos os colaboradores alcancem as metas e para o sucesso do negócio. Mas vai muito além disso. Você deve também elaborar estratégia, só que estratégias de comunicação interna, clara e super objetiva. Então, introduza os funcionários nos objetivos da empresa. Cuide da qualidade de vida do ambiente corporativo desses próprios colaboradores. Ou seja, são estratégias específicas e duas modalidades diferentes que entendemos o RH atualmente. Então, você tem na primeira o chamado RH presente, ou seja, o que se espera do setor do RH hoje, essa característica multifacetada, essa ponte que é feita entre a cultura organizacional, entre as metas, entre a diretoria e entre os seus colaboradores. Então, atualmente, você já deve saber que o mercado nacional ele tem passado por várias transições. Todas essas transições indicam a presença de profissionais dentro de recursos humanos que possuem formações diversas. Então, eu tenho profissional do direito, profissional da contabilidade, profissional da psicologia, profissional da economia, da administração, que vão vir a atuar diretamente no setor de recursos humanos. Então, qual é a dica? Entenda que procurar por conhecimento e mais qualificação lhe coloca no mercado de trabalho como profissional de maior qualidade. Agora que a gente já sabe o que é, você já entendeu, já compreendeu os recursos humanos presentes, já sabe o que é uma modalidade de recurso humano estratégico, a gente pode falar de salário. Os salários, eles são muito variáveis. Entenda por quê. Porque há modalidades diferentes de atuação desse setor. Você pode atuar ou diretamente como seletista, ou seja, uma empresa lhe contrata e assina a sua carteira. Pode trabalhar de forma autônoma através de um MEI, por exemplo. Então, a empresa contrata os seus serviços. Você é só microempreendedor e você presta serviços para aquela empresa, sem a necessidade de cumprimento de carga horária e todas essas questões próprias do seletista. Você pode abrir uma empresa com mais sócios, né, e aí oferecer ao mercado de trabalho essas atividades. Por que eu estou te falando dessas modalidades? Porque cada uma delas possui uma média salarial diferente. No primeiro caso, de um contador que atua, um sujeito que atua no recursos humanos e ele é seletista, ele tem uma média salarial
variável de R$ 2.800 a R$ 4.100. Por que é variável? Porque vai depender da empresa e do contrato que é acordado. Agora, essa média salarial ela é diferente se você atua enquanto autônomo, porque essa atuação enquanto autônomo ela vai ter um salário variável de R$ 2.100 até quase R$ 6.000, você tem ali 5 e pouco. É uma média muito grande, né? Uma margem muito grande. Mas por quê? Porque o profissional autônomo, hoje em dia, você tem profissionais no mercado que atuam como autônomos com uma média salarial de R$ 25.000 e outros que estão no início da carreira com média salarial de R$ 2.500. Então, por que é uma média com uma margem muito grande? Porque vai depender da tua atividade, da tua especialização e quanto tempo você atua no mercado. Em alguns casos, alguns concursos públicos, esse profissional de recursos humanos, ele pode assumir, né, pode ser nomeado e assumir uma vaga pública, mas dentro dessa vaga, o seu cargo vai ser chamado de gestão de pessoas. Atualmente, a gestão de pessoas ela tem uma média salarial de R$ 5.400. Ou seja, há mercado? Com certeza. Quem se especializa, quem ganha experiência com o tempo, quem não desiste da atuação e mostra seu mercado de trabalho como profissional de eficiência, sempre vai encontrar lugar, sempre vai encontrar trabalho e o principal, sempre vai encontrar trabalho de qualidade com empresas disponíveis a pagar o salário que você merece de acordo com o seu currículo. Então esse é o tema da nossa aula de hoje, recursos humanos, o que temos que falar sobre ele e as médias salariais. Entenda que o mercado brasileiro é um mercado que tem passado por muitas flutuações. Então, há possibilidade de atuação independente do teu bacharelado, desde que você se mostre como profissional que busca conhecimento acima de todas as coisas. Espero que você tenha gostado dessa aula. Em qualquer dúvida, por favor, entre em contato com o suporte do aluno, que eu estarei lá presente para te ajudar com suas dúvidas e questões. Muito obrigada por assistir essa aula até aqui e até a próxima. Tchau!